Oi, gente, sou a pastora Ieda, também estou aqui no Conadore com você, com muito prazer, com muita alegria, por poder repartir com você algo que eu tenho recebido do Espírito Santo. Há mais ou menos 8 anos atrás, na cidade de Newark, em New Jersey, em um momento de muita busca, uma busca intensa de Deus, o Espírito Santo veio a mim. E aquele momento foi indescritível. E ele me abriu um tesouro que eu quero repartir com você hoje. Isaías diz assim, que a ignorância ela é resultado de coração endurecido. Então eu oro para que o Espírito Santo encontre um coração maleável, aberto para o novo em você. Porque o que eu vou compartilhar com você vai mudar a sua vida, vai impactar a sua vida. E de fato, praticado, muda a terra. Então, eu faço isso com muita responsabilidade, mas também com um sentimento de privilégio muito grande. Ok, vamos lá? Todo mundo pronto? Vá até o fim, não desligue, não saia daí. Conadore foi planejado exatamente para isso, para te encontrar onde você está, ok? E te abençoar. Ok, vamos começar então. Em Gênesis, no capítulo 1, começa o relato da criação. Obviamente que é complicado a gente entender o antes da criação, como é que isso acontecia, como é que era essa realidade, nossa mente não pode atingir. Mas uma coisa é fato, antes de existir todas as coisas externas que hoje vemos e que futuras gerações verão, todas as coisas estavam em Deus. Era Deus com Ele mesmo, Deus único. Todas essas coisas que hoje nós vemos exteriorizadas estavam nele, convergidas nele, estava tudo em si próprio. Então, mas no momento, gente, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Como criou Deus os céus e a terra? Eu fico imaginando como é que Deus começou a exteriorizar as dimensões, o universo. Hoje estima-se, os cientistas dizem que o universo é imensurável porque ele não para de se expandir. Ele está se expandindo e se expandindo e se expandindo. Mas já encontraram mais de 100 milhões de galáxias. Então, assim, isso não cabe na nossa cabeça, de fato, é meio complicado compreender, mas a grandeza do nosso Deus é assim mesmo, tá certo? Então, as dimensões foram criadas, Deus começou a tirar de si as dimensões, e você vê nos livros, especialmente no livro de Isaías 6, você vê em Apocalipse 4, você vê no livro de Daniel também, relatos de homens que tiveram visões de ambientes que nós não temos livre acesso, assim, visível, mas que eles tiveram. E alguns seres são descritos de maneira assustadora para nós. Porque não faz muito sentido, são seres estranhíssimos. Não é? São seres sofisticados demais. A Bíblia conta, fala, descreve que eles têm olhos por dentro, eles têm olhos por fora, eles têm asas e debaixo dessas asas você pode encontrar mãos. Então, eles são acompanhados por rodas giratórias que acompanham, que se movimentam de acordo com o movimento desses seres, chamados os seres viventes. Mas são seres que foram criados para uma específica ou para específicas dimensões, apropriados, correspondente a essas dimensões. Eles atuam lá, eles vivem lá, eles se movem lá. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 acontece algo, uma violência, de fato, né? uma tragédia, porque Lúcifer, ele deseja
receber do que Deus recebia, ele deseja ser Deus, ele deseja, e ele então é lançado fora, ele se rebela contra Deus. Então essa lacuna entre versículo 1 e versículo 2, que não se pode medir, porque o tempo ainda não era medido, nem existia tempo, era tudo a eternidade, não é? Então ele rompe com Deus e é lançado para fora da presença de Deus, e ele perde o seu lugar, ele perde o seu posto, ele perde a sua forma e começa a movimentar, ainda agindo, porém de maneira corrupta, né? Completamente corrupta, e amorfo, se tornou um ser bem estranho. Finalmente, Deus começa a reconstruir ou a organizar aquele caos em que o versículo 1 de Gênesis descreve, em que a terra estava ou se tornou sem forma e vazia, havia um caos, havia uma confusão. Então Deus vem e intervém e começa de novo. Nesse começar de novo, ou refazendo, ou organizando, da maneira que você achar melhor entender, mas Deus cria um ser específico para a dimensão terra. E a Bíblia diz que ele cria esse ser em forma do pó da terra e assopra de si mesmo dentro desse ser, e esse ser se tornou um ser vivente. Ele se tornou, tem uma tradução que diz alma vivente, mas eu gosto muito dessa tradução NVI, que traz a questão que ele se tornou um ser vivente. Por quê? Porque declara-se, a palavra fala sobre os seres viventes, que eu acredito que são compatíveis às suas dimensões. Mas na dimensão terra, o ser vivente que responde pela terra e por quem Deus age, por quem Deus move, é o homem. Então a terra é dada ao homem. Então no jardim do Éden, o que acontece? O homem é colocado lá e ele já começa trabalhando e participando de todo o projeto de Deus. Ele nomeia cada animal, ele nomeia, não é, todas as coisas, e de repente ele recebe de presente a mulher, a sua companheira idônea a ele, mas Deus havia dado a Adão uma advertência. Adão, aqui no jardim, de todos os frutos, de tudo que existe aqui, você pode desfrutar, é seu, você pode comer, você pode trabalhar a terra, mas existe uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que você comer dela, você morre. Por um determinado tempo, obviamente que Adão se manteve afastado, porém aquela árvore era uma incógnita e ela era cercada de atração, vamos dizer assim. E Eva cai e Adão cai. Essa desobediência ou essa ação do homem causou uma ruptura da humanidade com Deus. E essa ruptura trouxe estragos, causou estragos seríssimos na eternidade, não é? Tanto no céu quanto na terra. Adão é colocado fora da sua posição, do seu lugar, e começa então uma adaptação trágica, difícil, custosa, como dizem os goianos, custosa, difícil de encarar. Eles começaram porque os olhos deles se abriram para uma realidade que não era conhecida. Eles enxergam a sua nudez, eles enxergam a sua fragilidade e eles perdem a capacidade de enxergar Deus, de ver Deus, de entender o propósito de Deus, e aquela dimensão onde eles estavam vivendo e tinha pleno acesso, agora não tem mais. Eles ficam com medo de Deus e eles perdem tanta capacidade que a Bíblia diz que eles vão esconder de Deus atrás de um arbusto. Como se uma árvore pudesse esconder Deus, escondê-los do olhar de Deus.
E eles se encontram agora com esse problema para enfrentar. Então logo nasce Caim, logo nasce Abel, e aí Adão e Eva já vivenciam uma dor acrescentada dia a dia, porque aí vem o filho mais velho e mata o filho mais novo, e depois esse filho mais novo é expulso da sua presença, enfim. A terra está se degradando, se degenerando gradativamente. Gradativamente. Começa então uma intervenção de Deus, as intervenções de Deus, para não perder todo o contato com o homem. Então Deus levanta, cada geração Deus levanta um, levanta outro, enche do seu espírito, fala através daquela pessoa, move através daquela pessoa. Deus adverte, Deus ensina, Deus fala do seu amor, Deus traz juízo, e muita coisa acontece na terra com a intervenção e a interferência de Deus. Porém, no Velho Testamento, né, que nós encontramos o relato dessas interferências, nós podemos perceber que a soma de todos esses anos, de todos esses milênios, a soma de todas as intervenções de Deus através do homem, não foi o suficiente para reatar essa separação do homem com Deus. Até que chega um ponto que Deus diz, eu vou para a terra. Já imaginou isso? A Bíblia diz na plenitude dos tempos. No livro de Filipenses diz assim, e Deus então se esvaziou. É outra coisa que a nossa mente não pode alcançar. Um Deus esvaziando de si mesmo. Mas ele se esvaziou da sua glória, da sua formosura, da sua majestade, do seu... Oh meu Deus, ele esvaziou de si mesmo e foi encontrado no ventre de uma bem-aventurada adolescente, uma menina que provavelmente teria aí seus 16, 17 anos de idade. Pois é. O verbo se fez carne. O verbo se vestiu de carne e habitou entre nós. Pois é, eu fico pensando, essa terra amaldiçoada, essa terra corrupta, essa terra adulterada, recebe agora o toque dos pés do amor. E ele vem. Todo o seu tempo foi passando, a sua infância, a sua adolescência, e aí quando completa 30 anos, algo novo acontece na sua vida, e acontece na terra, porque ele vai para o batismo, vai para João, pede para ser batizado, livro de Mateus. O livro de Mateus relata muito bem esse fato. E quando ele sai da água do batismo, a Bíblia diz, eu vou ler com vocês, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado. Você já imaginou? Jesus levanta da água, os céus se rompem, os céus se abrem e uma voz brada e uma voz exclama, este é o meu filho amado. Terra, terra, o meu filho está aí. Este é o meu filho amado. Essa declaração não foi compreendida. Não foi compreendida por muitos, não foi compreendida por quem a ouviu plenamente. Mas essa declaração foi ouvida e entendida por demônios. Não se assuste. Mas depois disso, diz que depois de Jesus receber essa revelação sobre si, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Algumas traduções trazem tentado, mas a tradução mesmo mais próxima, mais fiel ao original seria e é
testado. Então ele foi para um teste. Daqui a pouco você vai entender por que ele foi testado. Ele foi para um teste e Mateus, os evangelhos relatam, mas como Mateus escreveu, dá o inteiro entendimento de que o diabo aproximou de Jesus quando ele teve fome, quando ele estava no limite da sua fome. A gente tem a ideia de que todos os dias ele estava sendo tentado. Mas no relato de Mateus, se você lê direitinho, você percebe isso. E eu, de fato, eu opto por acreditar que seja esse momento, o momento em que Jesus estava assim no limite da sua fome. O tentador se aproxima. Ele se aproxima com uma missão, com um projeto bem elaborado, e ele começa a afirmar e a fazer jogo com as palavras, vamos dizer assim. Porque ele começa abordando exatamente essa questão. Se você é filho, você não é filho? Então mande, você está em fome, mande que essas pedras se transformem em pães. Você é filho de Deus. Jesus disse assim, nem só de pão, eu estou com fome, mas nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procedeu da boca de Deus para mim é que eu sou filho. Obviamente que ele venceu. Mas o diabo não se deu por satisfeito e falou, muito bem, então você é filho, então vem aqui. Levou Jesus a um cume, a um lugar muito alto. E a Bíblia diz que ele falou, então tá bom, você não é filho, pula daqui abaixo. Se você pular aqui, dê um passo maior que as suas pernas, não é assim que ele fala? Pois é. Tentando, salta daqui para baixo, porque você não é filho, porque está escrito também que aos teus anjos, aos anjos de Deus, ele vai dar ordem para guardar você. Todos crerão em você, se você pula daqui, nada acontece com você. Jesus falou, eu não vou tentar o meu Deus. Eu não vou tentar o meu Deus. E aqui, querido, querida, você que está me ouvindo, a tacada foi quase perfeita. Quase perfeita. Porque eu acredito que gentilmente ele chamou e conduziu Jesus, porque a Bíblia diz que ele começou a mostrar para Jesus todos os reinos. Todos os reinos. E a glória dos seus reinos. E diz, olha este, e olha aquele, e olha aquele. Você não veio construir um reino aqui? Você não veio construir, estabelecer um reino aqui? Pois é, eu te dou todos esses reinos e a glória deles, porque a mim me foi dada. Como assim a mim me foi dada? Por Adão, lá no Éden. Eu te dou todos os reinos, Jesus. Você não precisa andar com esse sol escaldante. Você não precisa ter os seus pés empoeirados. Eu vou encurtar caminho para você. Eu vou evitar desgosto de você. Eu vou evitar que você beba um cálice indesejável e duro. Você não precisa ser rejeitado. Você não precisa de ter as suas barbas arrancadas. Você não precisa ser exposto nu diante das pessoas e ir para a cruz. Eu te dou os reinos. Pronto. Você só precisa me adorar. Só uma vez. Just once. Beija minha mão. Me adora e todos os reinos serão seus. Jesus, eu percebo uma obstinação em obedecer, em ir até o fim, porque ele reúne todas as suas forças.
E ele diz: arreda, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Deixa eu falar uma coisa para você agora, muito importante, eu quero que você esteja atento. Esse deserto e esse encontro de Jesus com o diabo no deserto é um paralelo. Isso aqui é coisa de adulto, hein, gente? Isso aqui não é coisa para criança. Glória de Deus não é para criança. Glória de Deus não é para infantil. Glória de Deus é para gente adulta, madura. Amém? Então vou te dar mais do que leite hoje, ok? Isso aqui era um paralelo entre o deserto e o Éden. Por quê? Porque Adão foi chamado pela palavra, é chamado na palavra como o primeiro Adão. Jesus é chamado como o último Adão. Vou ler para vocês onde está, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 diz assim: porque o primeiro homem, Adão, ou o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão se tornou um ser vivificante, ou é um ser vivificante. A mesma coisa aconteceu aqui, tudo estava convergido em Jesus. Isso aqui é seríssimo, porque Jesus não estava sozinho naquele deserto. Jesus tinha em si mesmo convergido todas as coisas do céu e todas as coisas da terra. Está escrito em Efésios 1:10, está escrito assim: porque aprove a Deus convergir nele todas as coisas do céu e na terra. Então Jesus foi com essa carga, com essa responsabilidade para esse momento aqui. Muito bem, o que aconteceu então? Vamos explicar e vamos ver o que diz, o que eu falo desse paralelo, o que é a mesma coisa se repetindo, essa repetição, na verdade a palavra é essa repetição do mesmo momento. Porque quando Adão, a gente de maneira muito simplista pensa, tomou do fruto e comeu, desobedeceu e parece que é só isso. Não é. Aquilo era um encontro de reinos. Aquilo era uma briga de governo, de reinos. Por quê? Porque a quem Adão, como responsável da terra, como ser vivente, responsável pela terra, a quem ele se colocasse para obedecer, para servir, era esse ser que iria dominar e que iria governar sobre ele, sobre Adão e sobre a terra. Então, se Adão escolhe a árvore da vida, estávamos salvos, estávamos plenos, estaríamos numa outra realidade completamente diferente. Mas ele escolheu um outro tipo de governo e ele se pôs debaixo desse outro governo. Adão então se tornou um escravo, porque ele agora é liderado por esse outro governo que a Bíblia diz, o chama de o reino das trevas. Então o reino das trevas, ou o império das trevas, se instalou na terra exatamente por causa da escolha de Adão. Aquilo foi uma escolha de governo. Ok? Agora aqui o último Adão vem, porque nenhum homem foi capaz de mudar essa realidade. Então agora vem um último Adão, nascido de mulher, e vem Adão e vai para o mesmo lugar receber a mesma tentação. E aí ele vem, esse último Adão passa por essa provação, e quando ele diz, somente ao Senhor teu Deus, ele estabelece como homem, ele traz o reino de Deus de volta. Ele traz o reino, a realidade do reino de Deus, a construção, o início da construção do reino de Deus. Digo início porque agora o homem vai tomar um outro rumo, né? Então Jesus, ele faz isso, e quando ele vence, no livro de João, no capítulo 6, versículo 27, diz assim: e Deus, o Pai, colocou nele o seu selo
o seu selo de aprovação. Esse Adão foi aprovado. Esse Adão foi aprovado. A Bíblia é clara no sentido de que também, a partir desse último Adão, uma nova criação se fez, nós somos parte dessa nova criação. Eu quero ler com você onde está escrito isso no capítulo 2 de Efésios, versículo 10, diz assim: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Não diz que nós fomos reformulados, não diz que nós fomos melhorados, não diz que nós fomos aperfeiçoados, diz que nós somos nova criação. Jesus falou isso para Nicodemos e diz: olha, você tem que nascer outra vez. Nascer de novo. Então, algumas traduções trazem como nova criatura, mas essa tradução traz como nova criação, e eu gosto muito disso porque isso fica muito, muito mais claro para nós, não é? Então nós somos a nova criação. No livro de Gálatas tá escrito que o que importa, não importa ser judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, escravo ou livre, não importa. O que importa é ser nova criação. Então nós somos nova criação. O que eu quero, já estou quase fechando com vocês. Porque o que acontece aqui agora? Essa nova criação, ela tem uma responsabilidade. Ela tem a responsabilidade agora desse governo. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Só mais uma coisinha com relação ao governo. Porque nós somos simplistas demais. Por que é que você acha que o diabo quis a adoração, quis o lugar de Deus? Por que é que você acha que o diabo, ele quis que Adão, o primeiro Adão, se rendesse a ele? Por que é que o diabo vem agora e quer de todas as formas quebrar sobre Jesus aquele brado de Deus sobre ele: esse é meu filho? Porque se Jesus cede ali, isso seria quebrado. Ele também teria posto em dúvida a palavra de Deus, o comando de Deus, tanto quanto Adão, do mesmo jeito que Adão tinha feito. E aí todas as coisas teria tido, oh meu Deus, né? É bom pensar. Mas um outro fim completamente diferente. Mas ele venceu. Mas o diabo vai tentar. Da mesma forma, quis o lugar de Deus, fez com que o homem se rendesse a ele, e agora quer fazer com que Jesus também o adore. Por quê? Porque a adoração estabelece governo. A adoração tem a ver com governo, gente. Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso. A adoração tem a ver com governo. A adoração estabelece governo. Preste atenção, essa nova criação, esse novo tipo de gente, esse novo tipo de raça agora criada a partir de Jesus Cristo, tem a mesma responsabilidade. Por quê? Porque é essa criação, geração pós geração, tem a responsabilidade de se levantar e de coroar e de estabelecer o seu rei. Quando uma pessoa entende o projeto de Jesus Cristo e se converte a ele, se empenha e se compromete com esse projeto eterno, ele está simplesmente saindo e quebrando as forças da escolha de Adão que ele carregou até então, como velha natureza, e agora ele está se colocando debaixo dessa outra realidade de Jesus Cristo. Então, nossa responsabilidade é falar e anunciar e apresentar o nosso rei de tal forma que a terra veja e diga: eu quero também estar debaixo desse rei, eu vou aclamá-lo sobre a minha vida. Quando uma pessoa aclama sobre si mesmo e outra aclama sobre si mesmo, e dezenas e centenas e milhares, uma coisa sobrenatural acontece que nós chamamos como a força, ou pelo menos eu chamo assim, a força do uníssono.
Quando uma voz uníssona aclama, Ele é o nosso Rei, Ele é estabelecido. Ele é estabelecido naquela região, Ele é estabelecido naquela hora, Ele é estabelecido na terra, Ele é estabelecido nas pessoas, nas famílias. Então tem gente que luta contra o diabo a vida inteira, reuniões inteiras dedicadas à luta, à guerra espiritual. Estabeleça Jesus Rei, estabeleça o trono de Jesus, porque não há circunstância, não há demônio, não há o que existe ou o que venha a existir que não submeta a esse nome, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Responsabilidade minha, responsabilidade sua, querida. Quando você for adorar, cantar, dançar, celebrar, ministrar, levantar as mãos, se prostrar, ajoelhar, lembre-se, você o está estabelecendo Rei. A Bíblia diz assim, que Ele é Rei de reis e Ele é Rei de senhores. O que nós somos na terra? Somos senhores da terra. A terra foi dada a nós. Somos senhores da terra. Não existe outro ser que é senhor da terra. Nós somos os humanos, somos os senhores da terra. Então somos senhores? Sim. Somos reis? Sim. A Bíblia diz que Jesus veio e nos fez reis e sacerdotes. Então somos senhores e somos reis. Quando os senhores e os reis da terra elegem e coroam e estabelecem outro rei sobre eles, significa que esse rei estabelecido por reis, ele é rei de reis. E ele é rei, e ele é senhor de senhores. Então quando você canta Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é rei, legitimamente Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então eu quero fechar com vocês que para mim isso aqui foi uma explosão. Por dias eu não queria comer, não queria conversar com ninguém. Eu só queria estar naquela presença adorando, adorando e estabelecendo o meu Jesus, a quem amo, a quem adoro, a quem sirvo, a quem pertenço 100%. Eu quero ver coroado Rei. Então, eu acredito que aos milhões nós ainda estaremos juntos em uníssono, aclamando. Você se lembra em Éfeso, quando Paulo, ele estava trazendo a realidade de Jesus Cristo, pregando Jesus para o povo apaixonado, né, por Jesus e por essa nova realidade, e Paulo começa a pregar e aquela cidade se levanta e diz, não, nós não queremos outro Deus, porque nós já temos um. E a Bíblia diz que a cidade em peso, em Atos 19 diz isso, que a cidade em peso se levantou e começou a aclamar a sua deusa, a estabelecer ou a manter a sua deusa. E por 2 horas eles repetiam aos gritos, a nossa deusa Diana. Viva a nossa deusa Diana. 2 horas aclamando, 2 horas estabelecendo. Deixa eu dizer mais uma coisa. Não espere encontrar Deus no Monte Sinai. Eu esperei. Um dia eu conto essa experiência. Mas eu esperei por anos encontrar Deus no Monte Sinai. Busquei, chorei, jejuei, fiz tudo. Um dia Deus falou para mim, Ieda, eu não estou mais no Monte Sinai. Eu estou no meu filho. Adore a Ele. Encontre-o. Conheça-o. Eu estou nele. E aí tudo mudou. Eu estou só dando um tempinho para você absorver isso. Por quê? Porque eu quero fazer um desafio para você agora. Para você estudar essa palavra. Vá com essa palavra. Vá para diante do Espírito Santo. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Eu li um termo que eu achei fantástico. Fantástico. Que o escritor diz assim, o Espírito Santo, ele se veste de mim. Deixe que o Espírito Santo se vista de você para se expressar. Venha para Ele. Venha para Ele e se disponha. Se disponha, se disponha, se disponha,
eu estou aqui, conta comigo, eu faço parte desse projeto e eu te estabeleço rei. Faça isso, vem para o Espírito Santo, traga essa realidade e não deixe que isso seja apenas um conceito acrescentado talvez ao que você já tenha, talvez nem seja uma novidade, para mim foi e causou um impacto na minha vida, uma mudança mesmo radical, seja lá como chegou aos seus ouvidos, mas vem para o Espírito Santo e pratique. Não deixe que só a conceituação, só esse conceito seja bastante para você, ok? Quero fechar agora essa palavra, dizer para você que eu creio no que eu estou ensinando para você hoje. Um grande beijo. Estabeleça Jesus na sua família. Estabeleça Jesus na sua vida. Estabeleça Jesus na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação, onde você estiver. Onde você estiver, manifeste-o, porque Ele é, de fato, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Grande beijo para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Deus te abençoe. Tem uma música da banda Sun, escrita pelo Abner, acredito que seja o Abner, que diz: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse é o seu nome. Eu queria passar um pouquinho só para você, ok? Vou sair aqui. Eu me prostro diante de ti, porque sei que nada sou sem ti. E eu me rendo, e eu me rendo. Eu me prostro diante de ti, porque sei que nada sou sem ti. E eu me